Olá. Bom, finalmente, depois de 2 dias e alguns imprevistos, estou finalmente conseguindo gravar as respostas às perguntas. Muito obrigado por todas as perguntas que vocês fizeram, foram muito boas. Vamos continuar com esse modelo, né? E eu vou sempre procurar uma vez por semana estar colocando aqui esse vídeo para vocês, ok? Então vamos lá com as perguntas que foram feitas. A Patrícia perguntou sobre os tipos de abduções. Então, a princípio, a gente pode dizer que pode ser uma abdução física ou uma abdução astral. As abduções físicas, elas são reportadas desde a década de 60, 50 do século passado. São os primeiros casos que surgiram. Já recentemente apareceram as abduções astrais, que é aquela em que você não vai em corpo físico, mas você é levada para a nave em corpo espiritual. Você se vê flutuando, né, pelo espaço, sendo levado em direção à nave, e tudo isso está ocorrendo em corpo espiritual. Você mesmo não está saindo do seu local. Então, assim, inicialmente a gente pode classificar as abduções desses dois tipos, ok? Física ou astral. Nós podemos ainda classificar as abduções como a clássica, aquela que você é levada para a nave para algum procedimento, para alguma coisa, ou então nós podemos ter a abdução que se chama visita em dormitório, que é aquela em que os alienígenas aparecem no seu dormitório e fazem todos os procedimentos que eles precisam lá. Esse tipo de abdução tem aparecido muito nos últimos tempos e está sendo a maioria dos casos agora, né, a visita em dormitório. A Patrícia ainda pergunta se nós sempre voltamos com algo visível. Não, nem sempre, tá? Algumas vezes a gente volta sem sinal nenhum, apenas com uma lembrança muito fraca que ocorreu alguma coisa, ou que você teve um tipo de sonho, alguma coisa. Em alguns casos, você pode voltar com marcas na pele, né? Pontinhos formando um triângulo, ou então pontos alinhados, ou até mesmo marcas geométricas, que é o que a gente está investigando mais recentemente. Mas normalmente você simplesmente pode voltar sem nada. Essas marcas elas ocorrem quando tem algum tipo de coleta, né? As marcas lineares ou pontinhos formando um triângulo são marcas típicas de coleta de material biológico. Já as marcas geométricas a gente não sabe bem qual o propósito que elas estão sendo feitas, ok? Por fim, uma outra coisa que pode vir de uma abdução é um implante. O implante você nem sempre vai sentir a presença dele, né? Muitas vezes você vai descobrir que ele existe através de um exame pedido por um médico, de alguma coisa que para outra finalidade, tipo, você tirou uma chapa do pulmão para alguma coisa, aparece um objeto estranho, ou você tira a radiografia do pé por algum motivo e aparece um objeto estranho que não era para estar lá. E aí, normalmente, o que está ocorrendo nesses casos é que foi colocado um implante ali. A Sabrina nos pergunta sobre a hipnose. Bom, antes de responder as perguntas da Sabrina, vamos explicar exatamente o que é a hipnose para quem não conhece. A hipnose é uma ferramenta que nós utilizamos na pesquisa que permite recuperar memórias esquecidas, memórias bloqueadas pelos alienígenas durante o processo que eles executaram. Essas memórias, elas ficam bloqueadas por eles, mas podem ser recuperadas e a hipnose é a ferramenta para isso. O que é a hipnose? Ela é um estado alterado da consciência. Ou seja, quando você está num transe hipnótico, você está com o seu cérebro funcionando num padrão diferente, numa frequência, trabalhando numa frequência diferente. E quando ele está dessa forma, você consegue acessar o seu inconsciente, que normalmente a gente não consegue acessar.
o nosso dia a dia, quando a gente está em vigília, é a memória consciente, que é uma parte apenas da memória. Tem outras coisas que ficam guardadas, mas que você só acessa quando você está numa determinada situação e acessando o inconsciente. Então, a hipnose ela permite isso, tá? O transe hipnótico ele permite isso. Você, durante o transe hipnótico, você não fica dormindo, você não fica desacordada, você continua ouvindo tudo que está acontecendo à sua volta, você ouve as pessoas conversando, você vai ouvir os comandos para lembrar alguma coisa ou para poder retroceder numa determinada época que a gente vai investigar. Qualquer coisa, se cair um objeto no chão, você vai ouvir, se alguém abrir uma porta, você vai ouvir, se passar um carro, você vai ouvir. Você não está inconsciente, apenas seu cérebro está funcionando de uma forma, numa frequência diferente, que permite a gente trabalhar, tá? Que mais? Quando que ela é recomendada? A hipnose é recomendada quando a pessoa não lembra nada, ela tem bloqueio de memória do que aconteceu. Tem abduzido que ele volta da experiência e ele tá lembrando de tudo. Ele lembra de tudo que aconteceu, lembra que ele foi na nave, lembra que os ETs fizeram isso ou aquilo. Então, esse abduzido não precisa de hipnose, porque ele já está com as memórias recuperadas. A hipnose a gente usa para aquelas pessoas que não estão conseguindo lembrar do evento. Tem uma fraca memória, assim, um indício de que ocorreu alguma coisa, algo como se fosse um sonho, mas não consegue se recordar de mais nada. Então, nesses casos, a hipnose é importante, porque a gente consegue trazer tudo o que de fato aconteceu, mas que está bloqueada na sua mente, entendeu? Então, muitas vezes, assim, o abduzido ele relata que ele estava no quarto, viu uma luz, olhou pela janela e depois não se lembra de mais nada. A hipnose, nesse caso, ela pode recuperar o que aconteceu depois que ele viu essa luz, que aparentemente houve uma perda de memória, um bloqueio. Então a gente consegue voltar nesse instante dessa visualização dessa luz e saber exatamente o que ocorreu depois dele ter visto essa luz. Pode não ter ocorrido nada ou pode ter ocorrido outras coisas, certo? Sobre riscos. Não existe risco de você fazer a hipnose, tá? Tem gente que às vezes acha assim, ó, você vai fazer a regressão hipnótica, você pode ficar presa no passado, não conseguir voltar, você pode ficar dormindo e não acordar mais. Não, tudo isso aí é mentira, não tem nada a ver, tá? Primeiro assim, quando você faz a regressão, a um determinado tempo que a gente vai investigar, normalmente a hora e o dia que você viu o fenômeno, normalmente a noite passada ou uma noite que você viu o fenômeno, o teu cérebro está voltando naquela época, nas memórias, mas ele sabe exatamente onde você está, o tempo que você está, a todo instante ele sabe exatamente disso. Então você não perde o controle, nem seu cérebro perde o controle. Ele sabe exatamente onde você está. Então não tem perigo de você ficar presa no passado, tá? Mesmo que algo interrompa o transe por alguma questão, coisa que a gente não faz, a gente vai colocar você no transe e trazer você de volta, vagarosamente. Mas mesmo que algo interrompa o transe, você vai voltar automaticamente no seu tempo, tá? Não tem problema nenhum, tá? E como eu falei para vocês, vocês não perdem a consciência, então isso de ficar dormindo não vai acontecer, tá? Então não existe risco, certo? A única coisa assim, você que vai fazer a hipnose, você tem que estar ciente que você vai saber de fato o que aconteceu com você. Essa é a única coisa, vamos dizer, esse é o único risco. Se você for saber algo que te incomode, você prefira não saber, então a hipnose não é para você. A hipnose é para quem quer saber realmente o que ocorreu e você vai lidar com isso, seja o que for, porque você vai descobrir exatamente o que houve. Então, essa certeza precisa ter. A hipnose ela pode ser feita tanto local como à distância. A gente prefere a hipnose local porque nós conseguimos fazer um monte de medidas na pessoa, no ambiente, a gente tem um controle maior sobre o processo. Mas como tem pessoas que moram muito longe, não tem condição de se deslocar aqui até o nosso laboratório,
A gente faz também a hipnose à distância, que é pelo Skype, né? Você se conecta à pessoa pelo Skype e o processo todo ocorre online. Ocorre da mesma forma, não tem diferença nenhuma. A única coisa é que nós não estamos fisicamente ali do seu lado. E da mesma forma você vai entrar no transe, nós vamos colocar você no transe, vamos tirar você do transe, vamos fazer as perguntas, vamos recuperar o que precisa. Se eventualmente acontecer alguma coisa, tipo, acabou a energia, caiu a conexão, você sai automaticamente do transe, não tem problema nenhum, tá? Então, são essas as formas que a gente trabalha com a hipnose. Bom, por fim, a pergunta da Cacá sobre contato sexual através dos sonhos. Nós passamos a investigar esse tipo de relato porque eles começaram a ficar constante entre as pessoas que nós acompanhamos por processos de abdução. Pela constância que estão surgindo esses relatos, a gente passou a estudá-los. Eles são estudados no que nós chamamos de Projeto H. É um estudo mais fechado, não tão relacionado diretamente a alienígenas, mas como apareceu dentro dessa pesquisa das abduções, a gente tem feito esse trabalho. Não são normalmente sonhos, não é necessariamente um sonho. Muitas vezes é uma presença que houve realmente no seu quarto com uma tentativa de contato sexual. Isso é relatado já há muitos anos, esse fenômeno. Já é estudado há muitos anos e nós estamos agora captando essas informações para poder ter um parâmetro também para poder avaliá-las. O que ocorre é o seguinte: você numa determinada hora da noite, você se sente paralisado, você não consegue se mexer, não consegue chamar alguém, não consegue fazer nada. Você fica totalmente paralisado, como se fosse a paralisia do sono. E nessa hora você sente a aproximação de alguém e eventualmente até a consumação de uma relação sexual. Então, qualquer coisa nesse sentido, pode nos relatar, porque a gente está estudando.